E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal e eu vou jogar Blox Fruits 11. Quando ela se levantou para ir dormir, Al tirou seu cobertor para dormir no chão, mas ela disse que ele pode entrar na barraca e dormir com ela. No entanto, Al era um gentil cavalheiro, então ela lhe desejou sorte para lidar com todos os orcs à noite. Antes dele se ferrar, literalmente, ele correu para entrar, perguntando por que ela tinha dois tipos de fruta. Uri revelou que sempre queria que alguém conversasse com ela a noite toda em uma aventura. Quando ela apaga as luzes, Al tentou cumprir esse desejo, mas percebeu que ela já havia adormecido antes que pudessem conversar. No entanto, ela levantou sua perna e lhe deu um chute enquanto estava adormecida, e ele percebeu que teria sido melhor lidar com os orcs. Pela manhã, eles finalmente chegam na cidade, mas ela perguntou onde ele conseguiu daqueles machucados. Então desistiu, e quando eles começaram a andar dentro da cidade, ela disse que Nem lembrava que eu era Logia. finalmente chegaram, mas antes que ele pudesse ir embora, ela disse que estava muito feliz por finalmente viajar com alguém. Eu sou superior a vocês, que eu estou na água. Eu estou com a fruta do raio. Ou seja, eu conduzo raios até aqui dentro. Al ficou surpreso com isso, mas decidiu simplesmente voltar para casa. Depois de algumas horas perguntando a todos os cidadãos, Uri percebeu que nenhum deles sabia nada sobre os demônios. No entanto, ela sabia que não poderia desistir, especialmente quando se lembrou de como todos sempre a chamavam de heroína inútil. Só então, ela ouviu um grito à distância, e quando Uri chegou no beco, ela viu uma garota que chorava por sua irmã que havia sido sequestrada, e um homem misterioso ao percebeu que ela estava saindo e mesmo pensando que ela era a melhor do mundo, ela era obcecada por ele. Seu pai apareceu e deu um soco no rosto dele, pensando que sua esposa estava saindo com outro homem. Mas a e o seu rosto nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Durante o jantar, sua mãe tentava alimentá-lo e enfiou a comida em sua boca. Mas o pobre pai estava comendo um frango que estava queimado até ficar crocante. Enquanto ele saboreava a comida, ele percebeu que era muito melhor do que a de Uri. Mas sua mãe perguntou quem diabos era essa frequente preocupação. Queria saber se ela era namorada dele, se ele amava mais sua mãe. Mas seu pai ficou feliz de saber que seu filho estava finalmente se tornando um homem. Implorou para que ele tivesse muitos filhos. Essas palavras levaram Lucy a quebrar sua espinha, dizendo que era muito cedo para Al ter outra mulher continuar para ele. Mas Al tem que dizer que ela ficou feliz por ter revelou que estava de volta porque queria encontrar um novo fertilizante. Mas quando perguntou ao seu pai onde ele estaria no mapa, seu pai perguntou o que era aquela marca misteriosa. Al disse que era o hotel onde ele iria encontrar sua acompanhante. Mas seu pai disse que não havia nenhum hotel naquela área, então ele deveria esperar até a manhã seguinte. Quando Al foi dormir, Mario, quando chegou assim, ó, dando 4 horas por hora. Por isso implorou para que seu pai leve um golpe por ele aquela noite. Ele conseguiu todo o fertilizante que precisava, mas antes que pudesse chegar no local seguro, ele ouviu um homem gritando por socorro. E quando Al chegou no local, o homem disse que havia um demônio lutando contra uma garota de cabelo azul na floresta. Quando Al começou a correr, o homem sorriu e estalou os dedos, fazendo as ilusões desaparecerem. Quando ele entrou na floresta, ele ouviu uma mulher gritando, enquanto um tentáculo gigante estava prestes a comer. Mas Al lhe deu um soco. Então a mulher abraçou ele e disse que gostava muito de pessoas fortes, antes de se transformar em um tentáculo e tentar devorá-lo. Naquele momento, Uri o Goma. Goma Sul. Se apresentando como Loki. Ô seu filho da mãe. O herói correu perceber que ela estava sendo enganada esse tempo todo. Ele a atraiu com histórias falsas de demônios para eliminá-la. A preocupação se lançou contra ele, mas ele desapareceu para atacá-la. Sai, mano, tu é 13, ô chatão. Ela disse a ele para ter cuidado. Sai. Ela não podia fazer nada, mas ele disse a ela para não se preocupar. Afinal, ele era um fazendeiro. Enquanto tentava socá-lo, Loki o agarrou e o jogou em direção da árvore. Mas ele a usou como impulso e saltou de volta. Bicho chato, mano. Mano. Quer saber? Com nada além de uma cratera permanecendo
onde ele estava. Al lutou para levantar. Pulou no chão, sem um luto. Sugoma. Loki disse para ele não se deixar levar, golpeando e jogando por 1 quilômetro inteiro. Vendo esse poder, Loki disse a ele que Ouroboros e Romeu não passavam de peões para ele. Então ele planejou acabar com as coisas agora, antes que atrapalhassem seu plano. Sugoma. Eles iriam morrer de qualquer forma. Goma Su. Ele queria eliminar Helen em seguida. Mugoma. A preocupação que ela estava com Toma o com. poder de Deus. Sugoma. Mas ela era inútil demais para liberar qualquer poder dele. Depois de terminar de falar, ele soltou seus tentáculos no chão da cabeça e depois de pular para equipá-los, ao correr para carregar tudo. No caminho, depois de deixá-la cair, ele saltou em direção a onde estava, mas foi empurrado por trás. Então Rui os cortou, dizendo que ela lhe daria algum tempo para fugir. Mas Al recusou e deu um soco em um deles antes que pudesse morder. Ave Maria. Ruri o eliminou. Enquanto ele se desintegrava, ele disse a Ruri que iria se tornar o melhor fazendeiro, então nunca abandonaria. Enquanto o tentáculo subia do chão novamente, Al explodiu com um único soco, mas Loki liberou sua energia mágica de orbes escuras. Explodiu um campo inteiro. Sem mais energia, Al ficou de pé, mas os tentáculos não voltaram no chão e derrubaram Ruri. Em seguida, prende Al contra o chão. Ele nunca se disse a Ruri que ela não era necessária, quando olhava para ela sempre envolvida. Seria inútil, mas ela não importasse o caminho que ela escolheu. Sugoma. Ela prometeu se tornar uma heroína e se testou. Goma Su. Quando Loki lançou sua esfera de energia em direção a ela, ele viu que ambos os seus tentáculos haviam secado completamente. Que sugou toda a água dele. O Loki pensou que ele estava muito fraco para poder fazer qualquer coisa, e quando Al correu para socá-lo, ele evitou o golpe. Mas Al prometeu que ele nunca desistirá de salvar seus amigos. Ouvindo sua declaração, Al lembrou de como todos a chamavam de inútil, e que essa foi a razão pela qual Sugoma. ela sabia que mesmo que estivesse impotente, Sugoma. um herói é uma pessoa que arrisca sua vida para salvar as pessoas. Sugoma. Quando Al estava prestes a esgotar suas energias, Uri esfaqueou Goma Loki por trás Su. e pediu desculpas a Al Sugoma. por não ter Goma ajudado Tu. antes porque ele estava fraca. Mas ela prometeu que nunca mais desistiria e liberou toda a energia do Deus Bom dentro de si. Então ela ativa a habilidade Corte Sagrado. Ave Maria, 117 de status. status. Não importa quantas vezes eles sejam derrotados, até que seu corpo desapareceu. Al pensou que ela realmente era uma heroína e então desmaiou de exaustão. Enquanto ele ainda estava desacordado. Calma, gente, vou pausar o vídeo pra me ficar upando. Vai ser tipo um corte pra Quando vocês. chegou a noite, Al Eu finalmente esqueci de acordou colocar o mas webcam, o por idiota quê? bateu na cabeça dela e a outra Pronto, já fiz o corte, né, do vídeo. Tipo isso. Al tirou as palavras de sua boca, dizendo que ele sempre a salvaria se ela estivesse com problemas. Sabemos o que vai rolar, né? Naquela mesma noite, Falcon Salvação. pediu desculpas ao pai por tomar sua decisão, e ele se sentiu um pai inútil. Mas ela sabia que esse era seu destino miserável. Apresentou o Fury a ela, mas quando elas apertaram, O Arthur já spawnou de novo, velho. por ela se Poxa, nem demorou tanto tempo assim. Só demorou 10 horas. na família dele, um garoto estava tentando roubar algumas berinjelas, mas ele pegou e ficou com ele. Depois que Eren disse que ele não deveria estar roubando, o garoto se desculpou, e quando ouviu o seu estômago roncar, Al entregou um repolho maduro, e ele pensou que essa era uma das Al lembrou-se de uma vez que ele alimentou uma criança. Disse a ele que os ataques estavam destruindo os campos. Então as pobres crianças ficaram sem comer. E nesse momento, voou. Em volta da cidade, todos os aventureiros lutavam por seus vidas contra um exército gigante de demônios. Ela transformou seu corpo em uma forma meio dracônica, enquanto Rui derrubava uma cobra gigante para salvar o mundo. Ao mesmo tempo, Al correu em direção às feras e as enviou em direção às eles começaram a derrotar. Porém, mesmo depois de horas de luta, eles perceberam que havia muitos deles. O exército começou a gritou para que as feras saíssem antes que a espada sagrada Leviatã queimasse todos eles. Mesmo depois de terem sido salvos, Al pensou que algo estava errado sobre uma espada repelindo todos os monstros.
À noite, Paul veio até sua casa, dizendo a ele que queria dizer adeus. Quando ela se sentou com um olhar... Quando eu sabia que ele ia morrer bem rapidinho, o chefe guarda, Já estava na hora. eu já fui logo pegando Pela o ordem, dele, o agradecendo a missão do ordem. por se livrar daquela Na manhã seguinte, ele acordou para o dia mais tranquilo de todos, mas não conseguiu parar de pensar no que aconteceu. Problemas, e quando ela estava saindo, mostrou a ele o jornal, na guia, e ela viu que o marido porque ela sentiu que havia algo de errado, já que o mundo não colheu nenhuma de suas palavras. Entanto, ela percebeu que ela entrou com o jornal e pediu para elas lerem. No entanto, as únicas palavras que leram foram o quanto ela o amava. Que pudessem ler as coisas importantes, mas elas juntaram os pedaços e começaram a ler novamente. Na carta, dizia que sua mãe notou que a espada sagrada nada mais era do que uma réplica falsa criada por algum ferreiro comum, e ela revelou que costumava ser a líder dos fantoches das sombras, marionetes das sombras, não lembro agora. Eles perguntaram se ele sabia o que isso significava, mas ele não tinha ideia. Então eles disseram a ele que essa era a maior organização de inteligência e assassinato de todos os tempos. E Al sabia que tinha algo errado, já que sua mãe era mais forte que o dragão. Mas enquanto continuavam lendo, viram que todos os demônios estavam sendo controlados pelo príncipe do outro reino, fazendo Al perceber que Fal estava em perigo. No castelo Ensberg, o príncipe está ordenando todos os reinos vizinhos para comprar a proteção de sua espada sagrada. E quando eles partiram, ele ficou chocado com o quão bem seus planos estavam funcionando o tempo todo. Mas quando perguntou a Gazelle o que ele achava, ele disse que não forçará mais seus camaradas a atacar os humanos. Durante todo esse tempo, todos os demônios estavam perdendo suas vidas porque sua esposa era refém. Mas o príncipe o derrubou, dizendo que ele precisava continuar obedecendo suas ordens antes de cortar sua namorada. Dentro da cidade, Al comprou o roubo da mãe daquela criança e os pobres dos companheiros de Higgs conseguiram localizá-lo. Quando viram que Al voltou para a carruagem, se esconderiam lá dentro e alegarão que enquanto Higgs iria roubar a espada por ela. No entanto, eles combinaram como atraiu os demônios para provar que a espada era falsa. Então, Higgs mostrou a eles que ele também é medo dos fantoches das sombras e um demonioide disfarçado. Quando seus pais o expulsaram, a mãe de Al cuidou dele. Então ele se aproximou dos humanos, assim como os demônios sob o controle do príncipe que estava lutando para salvar sua namorada humana. Percebendo como ele estava vivendo uma vida dupla o tempo todo, Al disse com certeza irá salvá-lo. Em uma noite no castelo, Al implorou para que Al viesse salvá-la, e quando o príncipe ouviu esse nome, ela desejou vê-lo mais uma vez. Durante a manhã da cerimônia, o príncipe Nautilus percebeu que ele finalmente se tornaria o rei depois de se casar com a princesa. Com sua falsa espada sagrada, ele seria capaz de explorar tanto os demônios quanto os humanos ao mesmo tempo. Depois de entrar na sala, achou que Thor era a noiva mais bonita, mas ela pediu para que ele a deixasse sozinha antes da cerimônia. Quando ele foi, o príncipe para que a encontrara também fosse embora, lembrou-se de seu pai e pedindo para perseguir seu familiar e se casar com o homem que ela amava. Poder estar no seu país era mais importante do que a própria felicidade. Ao mesmo tempo, Al e seus amigos conseguiram entrar furtivamente pelo portão e pularam no beco assim que puderam. Ele pediu para a melhor alfaiate e deles para criar essas roupas. As meninas perguntaram como deveriam permanecer disfarçadas quando todos eles estariam chamando a atenção daquele jeito. No entanto, Al disse-lhes que era muito simples. Tudo o que eles precisavam fazer era invadir o castelo totalmente vigiado, salvar a namorada de Gazelle, entrar na igreja, Cara, não fazer viu. um cara qualquer que eles não conhecem e confessar que a espada é falsa. E assim tudo estaria resolvido. Ele pensou que nunca seriam descobertos, mas os cavaleiros perguntaram o que eles estavam fazendo. Então Al usou todas as suas 3 células cerebrais para distraí-los da situação. Mas quando o cavaleiro perguntou por que o palácio Do nada, bem tem 10. lugares, Al disse que é porque eles são frescos. Quando ele
eles corriam para salvar suas vidas, Ellen decidiu seguir para o plano B e jogou Al pela janela do castelo. Dentro do quarto, uma garota perguntou se estava tudo bem, mas Al questiona se ela era namorada de Gazelle. Perguntou como ele conhecia, mas os cavaleiros invadiram o cômodo. Al usou seu olhar na parede, mas mandou explicando que era o fazendeiro, enquanto corria para a frente e enfiava pesadamente profundamente em suas gargantas. Quando ele terminou, ele disse à namorada de Gazelle que iria ajudá-la a escapar. Ela conseguiu correr, porque ela tinha uma bola de ferro. Após usando toda sua força, ele começou a destruir o prédio enquanto fugia dos soldados que o perseguiam. Depois de arrombar a porta, Ellen e Rui o alcançaram e eles começaram a fugir juntos. Eventualmente, conseguiram chegar à igreja. Ambas disseram a Al Mas para é um salvar a arromba. princesa, enquanto elas ganhavam Entendeu? tempo para ir. Arrombou, Então, arromba. depois que ele fugiu, as garotas começaram a correr em direção ao exército. Dentro da catedral, o rei disse a sua filha que ele poderia encerrar toda a cerimônia se ela quisesse, mas ela disse-lhe que essa era a sua vontade. Segurando o braço do pai, ela começou a descer o corredor. Quando o padre perguntou se eles jurariam ser fiéis aos seus parceiros, Val disse que sim, e o padre disse que ele poderia beijar a noiva. No entanto, quando Malcolm estava prestes a beijá-la, ela percebeu que ele não queria isso. E naquele momento, uma fodendo forte derrubou, e Al entrou no meio da sala. Nem lascando. Depois de ver seu rosto novamente, ela estava chorando, mas o romancista atrapalhou, chamando Al de vilão que estava tentando sequestrar a Ela disse que ele não era um mentiroso feio ali, e revelou a todos que a espada sagrada Leviatã não era nada mais do que uma réplica falsa. No entanto, Nautilus apenas riu de sua cara e disse-lhe para inventar uma história melhor. E até o rei disse que ele viu como a espada dissipou os demônios. Ele perguntou como Al poderia provar suas mentiras. Então Al disse a ele para apenas assistir. De repente, o cavaleiro disse que milhares de monstros haviam se reunido por toda a cidade, e Ricks era quem os comandava com sua flauta. Dentro da igreja, todos contavam com o príncipe para usar a espada. Mas quando tentou chamar Gazelle, viu que ele já estava reunido com seu grande amor. Ao seu lado, Ricks entregou-lhe a espada e disse a ele. Mas enquanto ele lutava para alcançá-la, ele percebeu que todos descobriram seu segredo. Porém, Al o agarrou e disse que ele não era nada mais do que uma farsa. Jogou a espada na direção do o rei perguntou como isso era possível, e Gazelle passou a soltar sua flauta para fazer os demônios ir embora, mostrando-lhes que ele os demônios esse tempo todo sob as ameaças de morte. Quando o rei lhe pediu uma explicação, Nautilus começou a rir, dizendo que o seu país já estava acabado, pois na noite passada ele enviou milhares de monstros para ele, querendo tomá-lo como parte do seu território depois que ele cair. No entanto, Uri e Eren disseram que elas sabiam que ele tentaria prendê-los assim. Então elas treinaram todos os soldados após a invasão anterior, e eles estavam defendendo a nação inteira com suas próprias mãos. E o rei estava feliz por ter o melhor reino. Al disse à princesa que ela não precisava se sacrificar. De repente, todos os soldados correram para a sala, e Nautilus ordenou que capturassem todos. Sugoma. Sugoma. Vem aqui, Sugoma. Nautilus não iria deixar seu plano falhar. Então ele correu em direção Sugoma. mas foi impedido por um rabanete. Naquele momento, Nautilus sabia que estava fugido, e Al começou com ele, dizendo que tudo estava acabado. Depois que os soldados o levaram embora, Al correu para agradecer, e na frente de todos. No entanto, Uri não iria deixar isso acabar em silêncio, mas quando Al tentou empurrá-la, o rei parecia que estava prestes a matar Al, mas em vez disso ele o parabenizou e o apoiou em sua família. A pobre Uri estava sendo traída por todos do rei, e fora da sala, Ricks entrega ao rei uma carta do soldado final. Ai, não tô conseguindo mexer direito. No dia seguinte, dentro da guilda, Val entregou-lhes um baú cheio de joias como recompensa. 190. Disse que ela simplesmente parece com muitas garotas, e Ruri concorda. Finalmente. Quando Ellen disse que ela era na verdade uma beleza, Al disse que ela era uma bruxa feia e horrível, que apareceu e se desculpou por ser feia. Do nada, as garotas começaram a brigar por ele. Já Ellen se perguntava por que Esses dois. no campo, Al estava finalmente prestes a ter algum tempo a sós com seus tomates. Mas as desgraçadas das garotas arruinaram os ovais e perguntaram de quem ele gostava. Mas ele fingiu que essas malucas não existiam. Então, quando elas perguntaram se havia outra mulher de quem ele gostava, Al disse que havia uma garota. Ele todas as suas esperanças antes de fugir como Sonic.
sua casa, ele deu alguns vegetais que conseguiu para sua amiga. Dizendo que ele não precisava se sentir obrigado pelo que aconteceu. Há 15 anos, Al finalmente reuniu a mas quando ele virou para ver como Al estava, viu que ele havia conseguido reunir cultivar era a única coisa que Al gostava. Obrigar seu filho a fazer todo o trabalho. Ele sempre confiava com os vizinhos da comida que colhia. Um dia, ele viu uma menina órfã de um bando de caras de quem ela roubou comida. Disseram que ela nunca teve paz, e quando ele questionou o que ele faria com ela agora, eles me disseram que iriam beber até de escravos. Ele mordeu um deles e correu para roubar sua caixa de batatas antes de fugir, perto da montanha. Mas quando Al apareceu com uma sopa para ela, a mesma começou a fugir. Porém, ela percebeu que ele estava apenas tentando evitar a comida, dizendo que não queria que ela comesse as batatas cruas, porque estavam amargas. Ela pulou para se esconder dele, então Al deixou a sopa para ela e começou a ir embora. No dia seguinte, ele passou a deixar um omelete de tomate para ela e depois foi embora. Ela pulou para comer, mas quando ele apareceu na manhã seguinte, ela estava esperando por ele desta vez, e enquanto ela comia, ele perguntou se ela gostou do sanduíche. Ela disse a ele que revelou que foi ele quem os cultivou, esperando que um dia eles trouxessem um sorriso para alguém, e ele ficou feliz por ter encontrado aquele sorriso. Ele perguntou Sugoma. Gosto. depois que eles E deixa o like nesse vídeo que eu sei que você ainda não deixou. tentou rejeitar, mas ela disse que ele não ficaria feliz. Os homens apareceram de novo para vender ao traficante de escravos. Então Al se ajoelhou e implorou que a deixassem ir, dizendo que ele cultivaria quanto Porém, mesmo depois de implorar, eles ainda não estavam dispostos a deixá-la ir. Naquele momento, o pai de Al apareceu, perguntando se seu filho tinha feito algo. Os dois ficaram chocados ao vê-lo, e quando explicaram para ele, seu pai decidiu dar-lhes todo o seu valor. Que isso seria mais do que o suficiente para pagar o que ela roubou. Mas quando ela perguntou se ele tinha feito sobre o arroz, ele respondeu que sim, mas ele poderia não acabar vivendo mais por causa de sua esposa, ou ela poderia deixá-lo passar fome pelos próximos 2 meses. Mas o jeito de ter fé nas garotas e seguir em frente. Naquele momento, Olivia tentou devolver a ele as batatas que havia roubado, mas enquanto o pai de Al olhava quantas havia, ele disse a seu filho que eles poderiam estar com falta de mão de obra para prepará-las. O garoto demorou para raciocinar como sempre e percebeu que eles poderiam convidar Olivia. Ele disse que vai precisar da ajuda dela para preparar esses batatas. Então, eles comerão juntos na casa deles. Enquanto voltavam para casa, Olivia ficou feliz por finalmente encontrar alguém que se importasse com ela. 2 anos depois, Al estava colhendo mais uma vez, e mesmo quando Olivia dizia a seu irmão que ele deveria fazer uma pausa para comer, ele dizia a ela que não terminaria por horas. Seu pai já havia perdido a esperança de seu filho. Olivia o chamou de idiota por não passar tempo suficiente com ela. Naquele momento, eles estavam fugindo de abelhas gigantes, mas antes que eles pudessem chegar perto dele, a mãe de Al se dirigiu a eles e ficou todos eles empilhando seus cadáveres. Desta disse a Lucy que ela estava linda como sempre, mas seu pai estava prestes a executá-lo por dar em cima de sua esposa. Mesmo que ele fosse amigo de Al, ele prometeu não deixá-lo impune. Mas Lúcia disse que era dedicada exclusivamente ao seu filho. O pobre pai estava sendo cortado pelo próprio filho. E alguém percebeu que esse coitado ainda nem tem nome. Ele contou que eles iriam encontrar uma casa maior para acomodar sua família de 4 pessoas. Então foram embora. Sua testa porque ele estava sendo perseguido por abelhas assassinas, sendo que elas não eram daquela área. Então ele pegou um mapa e mostrou-lhe o local de um tesouro que estava escondido na floresta e implorou a Al que fosse com ele, já que sabe como evitar as abelhas agora e pode até conseguir uma joia para Olivia. O moleque mudou de ideia rapidamente e quando Olivia pediu para se juntar a eles, ele disse a ela para ficar em casa porque não seria seguro para ela. Dentro da floresta, Al perguntou por que Olivia se agarrou a ele. Então Testa revelou os segredos que ela havia contado para ele. Todos na aldeia a tratam de forma horrível quando ela está sozinha. E ela perguntou por que ela nunca contou a ele. Mas depois percebeu que seus pais estavam procurando uma casa nova por causa disso. Ele ficou triste por não poder fazer nada sobre isso. Então
Testa disse que eles deveriam encontrar um tesouro e voltar correndo para ela. Quando finalmente chegaram no local marcado no mapa, Testa pisou em uma rocha que começou a dividir as montanhas e os fizeram cair em uma caverna. Diante de seus olhos, eles encontraram um palácio inteiro no subsolo, e enquanto Al olhava ao redor, Testa Deixa eu coletar uma fruta. E deixa você se inscrever no canal, que eu sei que você também não é inscrito. Mais de 80% das pessoas que mais de 88% das pessoas, mais de 88% das pessoas que me assistem não são inscritas, ou talvez até mais. Então se inscreve aí. para fora para mostrar-lhe sua aldeia coberta de cinzas. Todas as casas estavam incendiadas e não sobrou ninguém na aldeia. E antes que todos pudessem escapar, a ponte para a capital foi destruída. Os pais de Testa finalmente foram encontrados. Então ele correu para procurá-los. Ao mesmo tempo, o prefeito estava distribuindo refeições para as pessoas. Mas quando Al pensou que poderia ir para os campos para encontrar algum alimento, todas as suas colheitas foram destruídas. Mas além disso, sua mente ainda estava sendo consumida. Então ele se desculpou por deixar Olivia com fome, mas a única coisa que importava para ela era que ele não subisse. Enquanto ela estava se esperando, Olivia Não encontrou a sei. tenda do prefeito. Eu já vejo. 17h37. 17? Não, 13h37. Pela manhã, as refeições eram ainda menores. E enquanto Olivia levava a 17 é comida muito de volta para o seu irmão, ela decidiu dar-lhe sua parte. Dentro da tenda, ele ficou chocado ao ver que estava recebendo mais comida. Então ela disse a ele que, na verdade, eles conseguiram mais comida da capital e seus pais voltariam em breve. Então ela queria que ele comesse muito para ficar bom logo. E ela disse a ele que queria comer os vegetais que ele cultivaria novamente. Então ele prometeu que iria alimentá-la assim que pudesse. Os dias se passaram e ela continuou. O cara é entrando focado em suas arma. partes. Mas em pouco tempo, ela estava andando sozinha e isolada até que seu corpo desabou no meio do campo. Quando Al acordou, Testa correu para o seu quarto e as palavras que ouviu chocaram. Al viu o corpo sem vida de Olivia e depois que ele caiu no chão, Testa disse Agora eu posso fazer aquela piada do outro vídeo. No entanto, Al perguntou como isso era Mas eu não lembro já que qual era. eles Ainda, conseguiram suprimir como eu não comida tenho na ela, capital, eu mas vou Testa disse a ele comer que essa aqui foram não, vou guardar. Então Al percebeu que ela estava E como eu sei que o tempo vocês todo. não Todos os dias, ela têm, estava morrendo de fome entre só aspas, para é alimentá-lo, e ele não conseguia é tipo conter o como se prazer. você não tivesse. Eventualmente, Eu sei que vocês vão ter que se inscrever e ativar o sininho pra conseguir ela. se fosse agora, Al sabia que ela seria capaz de se alimentar até que estivesse satisfeita, mas ele nunca mais poderia cumprir sua promessa. Naquela noite, um dragão o enfrentou, mas Al desfez com um único soco. Enquanto voltava para sua casa, ele viu o corpo de uma garota deitada no chão, mas ficou feliz por ver que pelo menos ela ainda estava respirando, e por isso ele sabia que não poderia deixá-la sozinha. De manhã, ela começou a acordá-lo, e quando ele viu que ela havia recuperado a consciência, ela perguntou se ele a sequestrou à noite. Porém, ele revelou que ela estava inconsciente na estrada, então ela achou ainda mais assustador que ele a sequestrou enquanto ela estava inconsciente. Al tentou dizer que estava apenas preocupado com ela e questionou o que fez com que ela ficasse inconsciente. Ao ver que ele era sincero, ela revelou que estava a caminho da guilda de aventureiros. Então Al disse que a levaria, já que estava indo para lá de qualquer maneira. E assim que se apresentou, descobriu que o nome dela era Línia. Algumas horas depois, Yuri passou na casa dele e viu que outra garota já estava lá dentro. Al perguntou se suas roupas ficaram grandes, mas ela disse a ele que era incrível e pediu desculpas por sujar sua cama. Yuri então pensou que algo tinha acontecido e fugiu chorando. Na guilda, Ellen percebeu que Yuri sempre conseguia se envolver em alguma piada divertida. Então Al disse a ela que Línia queria fazer um peixe da guilda. Dentro da sala privada, Línia disse a eles que havia um problema na sua cidade natal. Mas como ninguém esteve lá, Al disse que tentaria ajudá-la em vez disso. Ellen perguntou de que cidade ela era, e quando ela revelou que era na cidade das Gaivotas, Al percebeu que finalmente iria colocar suas mãos em longos e duros palitos de aspargos. Ele implorou a Línia que o deixasse se juntar a ela, e ela disse que ela poderia confiar nele. Depois que ela mudou de roupa, ela perguntou se deveria agradecê-lo com seu corpo, mas Al disse que ele gostava mais de abóboras em vez disso. No entanto, ela segurou sua mão e disse que poderia confiar nele, e Al percebeu que o grupo acabou de aumentar. Mas a preocupação viu isso e pensou que Ellen era uma mentirosa deslavada.
enquanto eles viajavam de carruagem para a cidade. Não é descarado, O não? cocheiro disse a eles que não levava ninguém há semanas, desde que pararam de fazer negociações, e Al achou estranho. Enquanto estava cochilando, ele ouviu o som de passos e viu uma orc gigante que estava atrás desenvolvendo algo com ele. Mas o motorista achou que ficaria bem, já que se tratava apenas de um orc. Mas ele viu que uma ordem inteira os perseguia, e Al notou que aquele seria seu fim. Algumas horas depois, Al acordou no colo dela e pediu desculpas, e percebeu que estava usando um pingente. Ela disse que isso ajudaria a acalmá-lo. Então, eles finalmente chegaram, e quando ela saiu, o cocheiro disse a ele que ela E eu vou terminar esse vídeo por aqui. Que senão esse vídeo não vai acabar. Vai durar 40 minutos, igual o vídeo do dia 9. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Valeu, slow e fui.